Só para finalizar, é uma paródia, né, uma comédia, mas é interessante, porque até aqui nós percebemos padrões arquetípicos. Né? O Lancelot é a representação do cavaleiro na tábua redonda, daquele que é destemido, daquele que é orgulhoso, mas daquele que sabe o que quer. Então ele vai e responde as perguntas corretamente e ele passa. O outro que vem, ele titubeia, ele não sabe, né? Ele vai confiante demais, mas ele é confiante só por orgulho e uma vaidade, ele não está alinhado. Então, ali fala, claro, né, qual é o capital da Síria, mas ele chega, eu não sei, e aí depois o rei Arthur é aquele último que responde. E é interessante que se pergunta uma pergunta impossível de responder, e ele, como o rei é o próprio princípio regente, né? O rei é similar ao self nas histórias. Aí ele pergunta, seria uma pegadinha, ele fala, mas qual andorinha? A europeia ou a asiática? Aí ele, eu não sei, então aquele ali onde o rei mostra que... Aí se pergunta, como você sabe muito sobre andorinhas? Aquilo é uma comédia, mas tem um simbolismo nisso. Ele fala, eu sou o rei deve saber essas coisas. E aquilo ali é assim mesmo. Né? O rei está totalmente alinhado. O rei é o princípio regente. O herói é aquele que se alinha com o princípio regente. Há uma diferença entre esses dois. Né? A gente acabou de ver então, né, fechando com aquele videozinho do Monty Python, né, que me perguntaram, o trecho está no filme Em Busca do Cálice Sagrado, da companhia de teatro Monty Python. Eles já são bem antigos, nem sei se ainda existem, se ainda fazem alguma coisa, mas eles faziam vídeos de paródia de diversos temas. Né? E essa era uma paródia da saga dos contos arturianos, aí, da busca do Santo Graal. E passado o limiar que divide os dois mundos, a gente tem agora os desafios que ele passa a enfrentar, que vão ser as provas, né, que vão ser o caminho de provações para ele ir se fortalecendo e, ao mesmo tempo, reconhecendo seus potenciais. Porque, num primeiro momento, esses potenciais eles estão adormecidos. Ele precisa ser desafiado para que esses potenciais se despertem. Podemos dizer o mesmo para a nossa jornada, para a nossa vida. Quando a gente está sempre fazendo a mesma coisa, às vezes a gente pode até fazer algo muito bem. Só que é sempre a mesma coisa, a gente não está aprendendo algo novo. A pior coisa que tem é a gente ficar muito acomodado nas nossas qualidades, nas coisas que nós fazemos muito bem. Para o que a gente chama na psicologia analítica de processo de individuação, isso não traz crescimento. É ótimo, claro, se você tem um trabalho, se você ocupa uma função onde a sua maior habilidade, os seus melhores conhecimentos estão aplicados ali e você faz isso muito bem, e aí às vezes pode ser bem remunerado por isso, tudo bem, isso faz parte da vida. Mas isso não traz crescimento nesse sentido da jornada heróica, que aqui a gente também está chamando de processo de individuação. O crescimento, ele vem exatamente do desafio de estar fazendo coisas novas, né? De estar aprendendo, aprender uma nova língua, conhecer uma cultura diferente, que seja bem diferente da nossa, para a gente vencer vários preconceitos. Né? Eu morei 3 anos na França. Conheci muito da cultura da Europa, mas muito mais da França, que é onde eu fiquei. E ali eu vi muitas formas de ver o mundo e agir no mundo diferentes. Inclusive vi muitas formas de preconceito diferentes também, que eu não vi aqui no Brasil. Todo país, toda cultura tem seus preconceitos. Né? Mas lá eu via, por conta de uma história desse povo, uma série de outras características, né? Que eu só pude presenciar a partir do momento que eu vivi lá.
E, por exemplo, aqui no Brasil, por ser brasileiro, eu nunca sofri preconceito por ser brasileiro. Não faz sentido. Apesar de que a gente vê muitos brasileiros negros, por exemplo, que sofrem preconceito no seu próprio país, né? Mas lá na França, eu sofria muito preconceito por ser estrangeiro. Por estar trabalhando lá e alguns franceses vinham e falavam: ah, esses estrangeiros vêm aqui e roubam o nosso trabalho. Ouvi isso mais de uma vez na minha cara, né? Ouvi muito preconceito também racial comigo. Nunca tinha sofrido aqui no Brasil, lá na França eu sofri muitas vezes até, né, das pessoas, porque eu tenho uma afeição mais árabe, não sei se vocês perceberam. E a França tem uma história conturbada ali com os árabes, porque eles, né, invadiram e fizeram colônias de muitos países árabes, e depois saíram, deixaram, né, eles ao Deus dará, como a gente usa o termo. E, enfim, depois teve uma política de compensação, muitos árabes foram, assim como aconteceu com os africanos também, e eles são xenofóbicos, são uma cultura extremamente xenofóbica, né? Eu não sabia disso, não tinha a menor ideia na época. Quando eu fui lá, então eu sofri preconceito por ser de outra cultura, ouvi vários absurdos do Brasil. Na verdade, brasileiro para eles é Rio de Janeiro. O estereótipo do carioca é, na verdade, até eu diria quase para o mundo, mas para o francês é impressionante, porque os franceses vêm muito para o Brasil, mas eles vêm para o Rio de Janeiro. Então, eles acham que brasileiro é Rio de Janeiro, é samba, é futebol, é pele escura, é caliente, né? Eles até brincam, caliente, tem uma cultura de prostituição grande, né? Deles virem buscando isso, enfim. Esse conhecimento eu adquiri por experiência. Hoje eu estou falando para vocês, talvez seja novo para vocês alguma informação, mas também como vocês não passaram, daqui a pouco vocês podem esquecer. Mas se vocês forem lá, passarem o tempo e começar a ver isso acontecer, você viver uma coisa é diferente, né? A experiência te transforma. O conhecimento ajuda bastante, mas só o conhecimento por si, ele não substitui a experiência. Quem dizia isso foi um dos maiores heróis brasileiros, eu digo, em se lançarem em aventuras, que é o Amir Klink. Eu não sei se vocês conhecem ele, né? Tem inclusive alguns documentários sobre a vida dele, e tem um livro, e no livro dele tem uma passagem que ele fala que o ser humano tem que viajar, né? Ele tem que conhecer o frio para ele dar valor ao calor. Ele tem que explorar os extremos opostos para ele saber entender o meio termo. Porque muitas vezes a gente pode falar: não, mas eu sou equilibrado, eu estou aqui no meio do caminho, eu estou no meio termo, eu não estou radical. Mas qual é o seu referencial? O seu referencial é baseado só na sua experiência? Se corre um grande risco de você estar equivocado. Eu tenho que conhecer, experienciar, entrar em contato com pessoas que pensam muito diferente para saber, poxa, aqui é até o extremo disso, aqui é até o extremo daquilo. Eu não me identifico com isso, eu não me identifico com aquilo. Para Jung, dentro do processo de individuação na psicologia analítica, o ideal é a gente evitar todo tipo de extremo. Mas reconhecer os extremos é só através da experiência. Então é impossível viver sem passar pelos extremos, né? Pelo menos conhecer, você não precisa se identificar, né? Mas ver acontecendo, passar por essa experiência, formar uma base sólida, né, de julgamento disso, não só porque, como hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas falam de coisas, aí espalham boatos, veem fofocas, e aí você vê a imagem de alguém sendo completamente difamada, sem que ninguém chegou lá, foi e perguntou: e aí, o que está acontecendo? Né? É isso mesmo? Como é que é? Me conta a história. As pessoas tomam partido sem ouvir os dois lados. Isso é extremamente injusto, né? Então, isso não forma uma boa base de critério para a gente julgar. É preciso transitar entre os dois lados com sabedoria para saber, para ampliar, né, esses opostos e saber encontrar uma posição equilibrada. Às vezes você pode ter experienciado só um espectro, né, das possibilidades, e você está no meio
de um espectro. Vamos supor que tem duas polaridades aqui, e aqui tem um meio que seria um meio neutro mesmo. E você transitou do meio para esse lado. E você acha, não, eu estou aqui no meio. Mas onde você está, na verdade, se a gente tivesse uma escala, né, uma escala objetiva das coisas? Isso não é tudo muito abstrato. Eu estou dando um exemplo aqui, tentando forçar a barra, mas vamos supor que existisse mesmo, num extremo de um lado e um extremo do outro, que existisse um meio neutro que seria o equilíbrio. Só quando você experimenta dos dois lados, você consegue ir se alinhando para cá. Né? Às vezes a gente só viveu um lado, até viveu bem esse espectro aqui, mas não viveu nada do outro lado. Então você se posiciona no meio desse, mas você não está, né, no meio em relação ao outro espectro. Isso é o que pode nos ajudar bastante a flexibilizar muitas opiniões fortes, rígidas, né, a respeito do mundo, das coisas, das pessoas. É preciso. E é esse caminho de desafios que vai testar os extremos para que a gente consiga ir ampliando essa cosmovisão. Né? Então, tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica povoada por formas curiosas, fluidas e ambíguas, na qual deve sobreviver a uma sucessão de provas. Essa é a fase favorita do mito-aventura. Ela produziu uma literatura mundial plena de testes e provações miraculosos. O herói é auxiliado de forma encoberta pelo conselho, pelos amuletos, pelos agentes secretos do auxiliar sobrenatural que havia encontrado antes de penetrar nessa região. Ou talvez ele aqui descubra pela primeira vez que existe um poder benigno em toda parte que o sustenta em sua passagem sobre o humano. E aqui a gente já vê vários elementos desses que eu venho citando. Nos contos de fadas é muito comum, mas muito comum mesmo, na aventura, ele se deparar com animais com dificuldade. Entra numa floresta, ouve um rugido, chega lá, é um tigre que está com um espinho na pata. Aí ele se aproxima, tem medo, vence esse medo, conversa com o tigre, barganha com o tigre, ó, eu posso te ajudar, mas você tem que prometer não me comer. Aí o tigre falou, não, tudo bem, tudo para me livrar dessa dor. Aí ele vai e tira o espinho do tigre. E aí o tigre fala, muito obrigado, você me salvou, você não sabe quanto tempo eu estava com esse espinho aqui. Quando você precisar, é só você me chamar que eu estarei e eu te ajudarei. Esse é um desafio, é uma prova que integra uma potencialidade. Simbolicamente, quando a gente vê isso, os animais representam instintos. Né? E nós vivemos em conflito com nossos instintos, porque nós vivemos em sociedade. E a sociedade civilizada, dita civilizada, ela tem regras e leis que não permitem que a gente haja de forma instintiva, né? Livremente, para ter coesão e equilíbrio, enfim, se cada um fizesse o que quisesse, de acordo com seus desejos, ia ter caos. Né? Então, o princípio de logos, da ordem, ele estabelece leis para se comportar. Só que o nosso instinto, ele não segue essas leis. Né? O nosso instinto vem desse mundo do inconsciente. O inconsciente fala uma linguagem selvagem. E ele é forçado a ser domado por essas regras de civilidade. E isso gera uma série de deturpações em nós. E é preciso ter consciência disso para ir também barganhando e trabalhando esses instintos. Nos sonhos, vem muito na forma de animais também, os instintos. Animais raivosos que nos atacam, animais doentes, animais que fogem, né, que nos perseguem. Diversos cenários com animais. Nos contos vão ser também esses animais em dificuldades ou animais que às vezes também vêm nos atacar e às vezes têm que ser destruídos. Mas destruídos no sentido de ser integrados também. Os trabalhos de Héracles, né, que está bem representado aqui nesse desafio, daqui a pouco eu mostro uma imagem. Quem conhece os trabalhos de Hércules ou Héracles, né, ele vai. Todos os trabalhos são domar ou destruir algum tipo de animal. Só que há um aprendizado em cada um dos trabalhos. A Hidra de Lerna, por exemplo, ela é uma serpente com várias cabeças que está atormentando ali um povo. Héracles chega lá
e começa, na brutalidade, a cortar as cabeças. Mas ele não sabia que cada vez que ele corta uma cabeça, nasce duas no lugar. Então, tratar o problema com brutalidade, às vezes, só aumenta o problema. É uma metáfora clara, né, de situações na nossa vida. Agora, ele tinha um amigo que nesse momento estava ajudando ele, e ele percebeu que cauterizando a cabeça que foi cortada, não nascia mais nenhuma cabeça. Então ele pede para esse amigo, às vezes é um primo, botar fogo na flecha. Existem algumas variações do mito, às vezes ele mesmo vai botando fogo, mas... e ele vai, corta a cabeça, e esse vai, joga uma flecha com fogo e cauteriza. E aí ele vai vencendo uma a uma as cabeças, até chegar na cabeça central, e ele vence aquele problema. Agora, olha só, aí também tem um simbolismo. Cortar as cabeças da hidra e cauterizar não é mais vencer na brutalidade. O fogo representa consciência, como eu disse lá atrás, né? Fogo representa trazer luz, jogar luz. Se você está no escuro total, não consegue enxergar nada, se eu acendo uma tocha, eu consigo apreender tudo daquele lugar, né? Porque a luz chega, então eu conheço. É isso. Então, cortar a cabeça e cauterizar significa, agora eu me conscientizo o que era esse problema, e a partir do momento que eu me conscientizo, eu deixo de repeti-lo e ele deixa de voltar na minha vida. Esse é um dos trabalhos, e ele passa por vários trabalhos, né, vão ter significados diferentes, simbolismo, não dá tempo de a gente cobrir os 12 aqui, ela seria só uma palestra sobre os 12 trabalhos de Héracles, mas é um bom exemplo de como a gente deve superar e passar por esses desafios na vida, né? O desafio, a prova, tem que trazer alguma transformação, tem que acrescentar algo. Tem que trazer um conhecimento para eu poder, depois, não voltar a cair nesse mesmo erro, né? Então, aqui a gente vai chamar isso de reconhecimento dos aspectos sombrios. Está na sombra tudo aquilo que a consciência não alcança. Acabou que se entendeu erroneamente que sombra é ruim, que sombra é tudo de mal, né? Seria o mal. Mas não, aspectos sombrios da nossa personalidade são aspectos desconhecidos. Alguns são realmente bem feios, mas outros podem ser potenciais enormes que a gente também desconhece. Então, só se lançando na aventura e passando por experiências diferentes e superando esses desafios, é que a gente é capaz de reconhecer isso em nós. Isso é muito importante, é muito profundo, né? Então, nesse sentido, eu vou reconhecendo a minha sombra e aprendendo a lidar com a minha sombra. Como eu falei na primeira parte, a técnica da imaginação ativa que o Jung propõe é uma técnica de você voltar para um cenário criado espontaneamente pelo seu inconsciente e dialogar com esses personagens. Às vezes você sonhou que vinha um personagem do seu sonho e te atacou com violência. E veio, e ficou te provando, e ficou te torturando, e ficou te fazendo mal. E você acorda incomodado com aquilo. É possível voltar lá e dialogar com esse personagem. A técnica da imaginação ativa é isso. Eu posso fazer isso na minha casa, eu posso fazer isso no setting terapêutico também, numa análise. Quando eu recrio esse cenário na minha imaginação, trago esse personagem e pergunto para ele, eu estou criando uma via de diálogo com um aspecto sombrio meu. O Jung, ele analisa o sonho através de uma perspectiva subjetiva. A psicanálise analisa o sonho através de uma perspectiva causal, causalista. Sonhei com isso por causa disso, né? O Jung não nega a perspectiva causalista. Inclusive, eu tenho uma palestra só sobre sonhos, onde eu vou ampliar muito esse tema, depois eu posso até passar. Eu vou passar os
os contatos no final, algumas pessoas já me perguntaram no intervalo. Eu tenho um site onde tudo que eu produzi, que ficou gravado, está lá. Então, a palestra dos sonhos, inclusive, que eu dava aqui, eu fiz ela toda online, né? E ali eu falo as diferenças entre o causalismo, a finalidade, a perspectiva subjetiva, né, do Jung. E analisar um sonho sob uma perspectiva subjetiva significa entender que tudo no sonho sou eu, mesmo os aspectos adversários, mesmo quem vem nos desafiar. É um aspecto sombrio meu, que eu não reconheço. Se na imaginação ativa eu tenho essa consciência, eu vou aberto para o diálogo com esse adversário, com esse aspecto sombrio. Até mesmo a origem da palavra Satã, Satanás, que a gente ouve muito do Velho Testamento, né? E ficou muito contaminada pela visão maniqueísta de bem e mal, Deus e o diabo. Satã significa adversário, só isso. Não significa o mal em pessoa. E o adversário não necessariamente representa algo que nós precisamos destruir. Pelo contrário, nós precisamos conhecer. Né? Se não for possível na vida, com os nossos inimigos ou adversários, tornar eles amigos, pelo menos eu conheço bem e eu mantenho uma distância saudável. Mas ignorar e ficar só com raiva não vai ajudar ou melhorar nada. Da mesma forma, a nossa sombra nós temos que lidar como algo desagradável, mas que a gente vai ter que conviver e dentro do nosso lado mais íntimo, né, que é o nosso inconsciente, que é o nosso mundo interior. Então, para fazer isso, é preciso ter o espírito aberto. É preciso ouvir o chamado, se lançar na aventura, chamar para o diálogo, conversar. E eu tenho a prática de fazer isso há anos no set terapêutico, também comigo, na minha prática pessoal. E normalmente o que a gente observa é que pode ser a criatura mais horrenda, mais perigosa que aparece nos sonhos, que se você for com essa consciência e você se abrir para o diálogo, é muito comum haver um equilíbrio. É muito comum haver uma linha de comunicação que se estabelece e que dali saia alguma síntese. Isso é um processo dialético. Eu venho com uma tese a respeito das coisas. O inconsciente tem uma antítese a respeito disso. Quando os dois se chocam, cria-se uma síntese. Para Jung, dentro da psicologia analítica, o nosso processo ele é dialético. O nosso processo com o inconsciente é dialético. A análise é dialética. Porque quando alguém chega no set terapêutico com sua visão de mundo, ela vai fatalmente se chocar com a visão de mundo do analista. Aí a gente tem analista e analisando, chocando visões. Uma tese e uma antítese. Se chega a uma síntese. Isso quando o ego é flexível para aceitar as contradições. Porque muitas vezes, na análise, o analista vai trazer confrontações difíceis de ser enxergado. Isso acontece o tempo todo no set terapêutico. E se o ego, aí é um chamado, se o ego se recusa e resiste, aí pronto, aí demoniza a figura do analista, não, é isso e aquilo, já traz um monte de justificativas e aí termina o processo terapêutico no mesmo ponto em que chegou, na zona de conforto. Então, um processo de análise, ele tem que ser desconfortável, ele tem que expor o lado sombrio. Porque se você não puder expor o seu lado sombrio para o seu analista, né, ali é o lugar para isso. Mas as pessoas, muitas vezes eu observo que não é porque elas resistem compartilhar comigo, no caso, quando eu faço análise com os outros, né, porque elas querem esconder de mim, é porque elas querem esconder delas mesmas. Elas não querem admitir para elas mesmas que elas têm esse pensamento. Hoje em dia, a gente tem uma série de fatores acontecendo no espírito da época, né? Existe um termo em alemão para isso, que o Jung usava muito, é o Zeitgeist.
né? O Zeitgeist, ele representa como que essa coletividade está pensando. E muitas vezes essa coletividade, numa forma genérica de pensar algo, de forma unilateral, oprime quem pensa diferente. Então hoje eu recebo muitas pessoas no meu consultório que têm medo de falar coisas porque são socialmente rejeitadas. Então elas falam, eu não posso estar pensando isso. E se ela não aceita que ela pensa isso, ela não tem como lidar, ela não tem como reconhecer esses aspectos sombrios e ela vai ficar refém da sombra. A pior coisa que tem é a gente ficar refém da sombra porque a gente não admite que a gente tem ela. Isso é o que acontece o tempo todo. E essas generalizações culturais, a gente tem que estar atento, né? Muitas têm a sua razão de existir, mas não é por isso que elas são equilibradas por si só, a forma que as pessoas vivem e passam isso, né? Então as ideologias têm que ser sempre observadas e sempre flexibilizadas para cada um, né? E eu digo aqui em diversos sentidos. Politicamente, hoje a gente está vendo aí atrocidades, né? Enfim, uma série de questões sociais a gente está vendo. Em diversas áreas da nossa realidade, nós estamos vendo desequilíbrios. Pessoas agindo de forma radical, fanática, gerando mais conflitos do que uma tentativa de comunhão, né? De tentar chegar a uma reparação de forma pacífica. Há alguns até que dizem que não há possibilidade senão no conflito, né? No conflito agressivo. Conflito, talvez eu até entenda que sim, porque com duas formas de pensamento diferentes se confrontam, há um conflito. Mas não precisa ser através de discurso de ódio. Hoje tudo é respondido com agressividade, com impaciência, com ódio, né? E isso não gera nada novo. Isso só gera mais distanciamento e mais do mesmo. Mais reafirmações de preconceitos. Hoje a gente vê pessoas públicas afirmando preconceitos conservadores super ultrapassados, que não faz nenhum sentido de existir na nossa sociedade mais. E pessoas olhando isso e falam, cara, esse cara está legitimando, então vamos pensar assim mesmo, é assim mesmo. Isso é horrível, isso é péssimo, né? Sem citar nome, sem falar de nada, nenhuma situação específica, né? A gente está vendo isso acontecer o tempo todo, e não é só aqui no Brasil, não. Quem pensa que só acontece aqui, acontece nos Estados Unidos. Recentemente a gente viu um monte de situações assim. Na França acontece também, né? A França que é dita uma cultura extremamente liberal, extremamente para frente, né? Direitos humanos lá em cima, queda da Bastilha. Não, os franceses, quando você vai ver de frente, de perto, também tem a sua sombra, também tem seus conflitos, também tem seus problemas. Também tem a ameaça de uma pessoa super radical subir ao poder lá, que cada eleição aumenta mais a aceitação dessa pessoa, né? Então isso está acontecendo no mundo inteiro. E por quê? A gente tem que parar para refletir. O Jung não entendia que as revoluções mais importantes acontecem quando a grande massa se junta e age. Ele entendia que isso, na verdade, só reforça paradigmas e estereótipos. Porque quando a massa se junta, acontece o fenômeno do rebaixamento da consciência. E o rebaixamento da consciência impede que a coisa seja feita de uma forma mais sábia, vamos dizer assim. Ele até tem um ditado que ele fala no Prática da Psicologia, quando 100 cabeças geniais se juntam, elas não são mais do que uma só cabeça de bagre. Ele fala mais ou menos isso, e é bem real isso. A gente vê mesmo, se nivela por baixo. Agora, a revolução real para Jung acontece no processo de individuação de cada um, quando cada um assume a sua responsabilidade civil, né, a sua responsabilidade de crescer, o seu compromisso consigo mesmo, de ampliar a sua visão de mundo, de vencer os seus preconceitos, de fazer uma revolução na sua própria vida. E isso vai, muito mais do que pelo discurso, pelo exemplo, fazendo com que os outros comecem a pensar, não, realmente, olha, aqui tem muito menos conflito, aqui tem menos violência, aqui tem menos ódio, eu prefiro esse jeito. E começa a mudar também, começa a mudar e começa a mudar, aí vem aquela teoria do centésimo macaco, né? Quando
um número suficientemente grande de indivíduos passa a pensar de um jeito, aquilo se estabelece como uma nova ordem. Né? A experiência do centésimo macaco, vocês conhecem? Né? Tinha macacos numa ilha, descobriram um negócio, aí uma ilha totalmente diferente. Quando muitos macacos aqui aprenderam uma solução para um problema, de repente, na outra ilha, onde não tinha contato nenhum, os macacos começaram a resolver aquele problema também. O Jung explica isso através do inconsciente coletivo. Estamos ligados através de uma rede invisível que repercute. Então, a minha mudança de atitude é muito mais importante do que um discurso vazio que nem eu mesmo sei se acredito e que nem eu mesmo faço na minha vida. E o mais importante que você pode fazer por si mesmo é reconhecer os seus aspectos sombrios. É isso que é a iniciação na jornada heróica. Lembra que quando passa o limiar, começa a iniciação. A iniciação é um caminho de provas. Né? Reconhecimento dos aspectos também luminosos, não só os sombrios. Preparação do ego para a ampliação da consciência, isso que eu tenho falado. Aqui eu trouxe um exemplo do Miller, em um sonho onde mostra como podem aparecer esses animais, que eu falei mais cedo. Caminho ao longo de uma rua no vilarejo. Ouço um gemido e um lamento horríveis vindos de um estábulo. Olho para dentro e vejo animais enfraquecidos, vacas, cavalos, porcos, acorrentados, deitados em meio ao seu sangue e excrementos, quase mortos. Ele representa essa batalha decisiva. Aqui é interessante porque no livro Símbolos da Transformação da Libido, o Jung vai dar uma ênfase à mãe, a como a figura da mãe e o complexo materno é um dos maiores desafios que a gente precisa superar. E no livro O Herói de Mil Faces, o Joseph Campbell ele vai dar uma ênfase ao pai. E os dois, eles estão certos. Os dois, eles representam os maiores desafios. É muito comum esse grande desafio em diversas histórias ser representado por um feiticeiro ou um dragão. Né? O dragão é até a figura mais recorrente. E o dragão, ele vai representar esses dois grandes complexos, paterno e materno, que nós precisamos superar. Por quê? Porque, por melhor que sejam, não pensam que é só em casos ruins. Hein? Não é só porque você teve um pai ou uma mãe que você entende como ruim ou que trouxe prejuízo para a sua vida de alguma forma, que você entende, poxa, eu sou assim por causa do meu pai ou da minha mãe. Eu não estou falando nem só nesse aspecto. Nesse aspecto, claro, o desafio talvez seja até maior. Mas às vezes você tem pais ótimos, que foram equilibrados na medida do possível, né? Levaram uma vida tranquila, te passaram bons valores, você foi bem sucedido na vida. Ainda assim, o maior desafio da sua vida vai ser superar o seu pai e sua mãe. Porque o pai e a mãe são os referenciais primários que nos colocam dentro de uma estrutura egóica que nós nos identificamos com muito afim. A gente fala, não, esse é de onde eu vim, eu sou assim, né? Ah, tal pai, tal filho, né? A gente tem essas expressões e, na verdade, mesmo quando é bom, isso nos limita. Nos limita muito, porque por melhor que seja um pai ou uma mãe de alguém, eles vão também atuar através de um espectro só. E todo o resto, toda uma outra vida que não foi vivida, que não foi experienciada por esses pais. Isso vai ficar de fora, isso vai ficar nos limitando. Então, o maior desafio do herói é superar a imagem internalizada do pai e da mãe. Colocar eles no lugar de um homem e uma mulher que vivem a vida, passaram por seus problemas da melhor forma possível, como puderam, né? E me deram o que puderam me dar. Ótimo, eu agradeço, por pior ou melhor que isso seja, mas eu sigo a minha vida. Existe uma passagem na Bíblia que quando Jesus olha para Maria e trata ela como uma mulher, não trata ela como sua mãe. Simbolicamente é isso que representa.
Naquele momento, Jesus se alinhou com o Self e se identifica com Cristo. Cristo seria a parte divina, Jesus seria a parte humana. Então, se a gente entender que a jornada de Jesus foi uma jornada heróica, ele se torna o Senhor dos dois mundos quando ele se identifica com Cristo. Não de uma forma arrogante, como muitos gurus fazem por aí, né? Mas de uma forma autêntica. Ele, através da sua experiência, integrou essa divindade e consegue, a partir desse alinhamento, agir a partir do Cristo, né? A gente tem esse conceito em diversas religiões, diversos personagens. Buda atingiu a iluminação. A iluminação seria também um alinhamento perfeito com esse princípio do céu. Agora, eu trago aqui dois exemplos, um no Oriente e um no Ocidente, de extremos, né? Não quero que vocês pensem, nossa, então é isso, né? Então estou muito longe. Não, cada um na sua maneira vai fazer a sua forma de alinhar. Eu dei um exemplo mesmo na minha vida, quando eu consegui me alinhar em algum aspecto, as coisas fluíram ali. Não digo que eu estou alinhado de todas as formas, pelo contrário. Muitos eu ainda nem conheço, ainda estão na minha sombra. Mas os aspectos que a gente se alinha, aqueles ali passam a fluir com mais facilidade na sua vida. Então esse é um bom termômetro, né? Se você tem sintomas que não fluem, da vida não fluir em diversos cenários, reflete, vê onde isso está dessintonizado, né? Desincronizado com esse princípio regente. Derrotando o dragão, né? Eu falei, que traz a ampliação da consciência. Aqui é a figura clássica, né, de São Jorge. E algo que nos ajuda a superar essas figuras de pai e mãe são os ritos de passagem. Infelizmente, na nossa sociedade, não se tem mais ritos de passagens muito bem estabelecidos. Os ritos de passagem se perderam. Se perderam na história. Tem um livro do James Hollis chamado Sob a Sombra de Saturno. É um livro que eu aconselho para todo mundo, mesmo quem não for da área, porque ele vai falar muito sobre os sintomas do masculino na nossa sociedade. E ele fala que o grande problema dos homens na nossa sociedade atual, e isso ele fala já na década de 90, e não mudou, eu diria que só piorou, é a falta de referenciais de velhos sábios. Hoje, nós não temos mais, estou generalizando, óbvio que a gente tem, em menos escalas, mas assim, quem que vocês param para pensar assim, pô, esse cara hoje é um cara exemplo, né? Exemplo onde as pessoas vão olhar e vão, principalmente das figuras públicas. Na figura pública a gente vê ao contrário, são pessoas já de idade, mais de 60 anos, agindo como adolescentes. E sendo exaltados por isso, aplaudidos por isso. Sem nenhuma sabedoria, não, sendo aquela pessoa que erra mesmo, não sei o que, se orgulha de seus erros. A televisão está cheia de exemplos assim, né? Isso é péssimo. Nas comunidades pequenas, se você vai numa aldeia indígena norte-americana, você via que a figura que era referencial para a aldeia era o xamã. O xamã é aquele que passou por um ritual de passagem fortíssimo, um ritual de morte e renascimento, né? Porque todo rito de passagem significa um rito de morte e renascimento. Alguma coisa, para você fazer a passagem, você tem que deixar algo para trás, que é algo muito importante para você, que você se identifica muito. Se você faz isso, você está disposto a fazer isso, você está disposto a deixar que uma parte sua morra, uma parte que o ego se identifica muito, morra, para que crie-se um espaço para que algo novo possa entrar, que possa renascer. Os contos de fadas estão coalhados de figuras de morte e renascimento, até mesmo do protagonista, né? Mesmo que seja simbólico, onde ele passa por uma situação,
Recentemente, a gente teve aquela série Game of Thrones, né, na HBO. E ali tem um personagem que acaba sendo mais ou menos o herói da história, que é o Jon Snow. E o Jon Snow, ele morre. Tem uma temporada que ele morre, todo mundo fica falando, caramba, e aí acabou, não sei o que, um dos personagens principais, que é uma série famosa por matar personagens principais. Né? Mas o Jon Snow era o que todo mundo botava ali muita expectativa. E aí ele morre no final de uma temporada. E aí depois é uma série cheia de situações de magia e tudo, né? Na outra temporada vem uma feiticeira lá não sei de onde e ressuscita ele. E quando ele volta numa atitude totalmente diferente. Feiticeira do fogo. A feiticeira do fogo. Né? Quando ele morre, até mesmo porque ele não tinha pulso forte para comandar o lugar que ele estava, que precisava de pulso forte. Então, os que não concordavam com isso se voltaram contra ele, e as próprias pessoas que ele comandava fizeram um motim e mataram ele, traíram ele. Porque ele não soube punir na hora que era para punir. Né? E aí ele foi morto por isso. Quando ele volta, a primeira coisa que ele faz é matar os traidores. Isso tem um simbolismo enorme. Isso é realmente uma consequência desse ritual de morte e renascimento. Às vezes você chega e fala assim, você conhece alguém, a pessoa passa por uma coisa muito forte, aí depois volta, pô, não estou te reconhecendo, né? Nossa, agora você faz isso, faz aquilo, olha a sua atitude. Provavelmente essa pessoa passou por algum rito de passagem na vida dela. Rito de passagem pode vir com mortes de pessoas, pode vir com uma grande doença. É muito, mas muito comum uma pessoa que se deparou com um câncer fortíssimo, sem expectativa de vida, vai lá, faz uma modificação total, geral na vida dela, muda pra caramba, consegue vencer e superar esse câncer da forma que foi preciso, se abriu para todas as possibilidades e depois nunca mais volta a fazer o que ela fazia antes, que ela sabia que tinha contribuído para a doença dela. E por que a gente, muitas vezes sabendo diversas coisas que contribuem para o nosso sofrimento, para o mal-estar da saúde, por que nós continuamos repetindo isso? Até qual o limite do teste, né, que a gente vai fazer? E o rito de passagem ele serve exatamente para isso, que era muito, muito comum e ainda existe hoje em pequenas comunidades, mas que em cidades enormes é impossível ser feito coletivamente. As religiões muitas vezes têm alguns estágios, né? Tem a crisma, tem a primeira comunhão, né, no católico, tem diversas religiões na religião do candomblé, você tem um grande rito de passagem também, que significa morte e renascimento, né? Passa por uma série de preparações fortíssimas. Em religiões vocês veem pontos isolados, você não vê coletivamente. E isso é horrível, porque quem que inicia, porque essa fase de iniciação precisa de algum iniciador. E o iniciador normalmente é o velho sábio, é o Gandalf que vem lá iniciar o Frodo. Né? Não é um amiguinho do Frodo. Mas na nossa sociedade, quem inicia os mais novos são os jovens um pouco mais velhos, 2, 3, 4 anos mais velhos, que iniciam muitas vezes através de uma vida de drogas, uma vida cheia de correr riscos, né, desnecessários, arriscar a vida, com uma série de situações, porque não tem um referencial que vai orientá-los. Né? A falta dessa figura, desse arquétipo na nossa sociedade, é um sintoma gravíssimo, que se reflete aí em um monte de outros sintomas que a gente está vendo. Porque o velho sábio é aquele que passou por tudo. O velho sábio é o herói que venceu a sua jornada, que superou a sua jornada. Então, hoje poucas pessoas se lançam, poucas pessoas vencem, poucas pessoas trazem esse referencial, e pelo contrário, né, quando você vê um senhor de 60 anos agindo como um adolescente na televisão e todo mundo aplaudindo, ele está prestando um enorme desserviço para a sociedade. E isso a gente vê homens e mulheres.
né? Porque costuma-se ter o pensamento que mulheres são mais maduras, mulheres não agem assim o assado. Né? Talvez no passado, hoje o que a gente está vendo é inclusive as mulheres pegando tudo que é ruim do homem e repetindo e entendendo isso como, não, é o meu direito de agir como eu quero. Tudo bem, todo mundo, homem e mulher, pode agir como quer mesmo, dentro dos respeitos das leis e dos outros. Né? Mas, assim, repetir exemplos ruins não agrega nada para ninguém. Né? Enfim, cada um tem que passar pelo seu caminho, né? Cada um tem sua jornada de aprendizagem, às vezes até pelo erro, pelo caminho errado, isso já é um caminho de iniciação e de provas, mas é um sintoma. A ausência de velhos e velhas sábias é um grande sintoma da nossa sociedade, que a gente tem que corrigir, e é responsabilidade de todos nós para iniciar esses jovens, para eles passarem para o próximo estágio da vida de uma forma saudável. E dessa forma a gente traz luz e sombra. Né? No mito de Prometeu, os homens viviam aqui de uma forma mais rústica, de uma forma ainda muito limitada. O fogo traz a capacidade de produzir ferramentas para cultivar melhor a terra, para caçar melhor, né? Para cozinhar o seu alimento. Então o fogo representa um grande avanço, inclusive no processo histórico, né, da civilização humana. O fogo representou isso. E o mito de Prometeu representa isso. Mas representa também trazer consciência para lidar melhor com as dificuldades. E aí a gente chega no casamento místico. O casamento místico é quando eu, enfrentando o dragão, passando pelo caminho de provas, enfrentando o dragão, passando por esse rito de passagem de morte e renascimento, eu me abro para integrar essa sombra. E essa sombra, o Jung vai trazer nomes, né, representando aí a alma humana. Ele diz que o homem tem uma alma feminina, que ele dá o nome de ânima. E a mulher tem uma alma masculina, que ele dá o nome de animus. São nomes do latim, que significa alma e espírito, respectivamente. E o grande processo do final dessa iniciação seria integrar o oposto. E o oposto, dentro dessa lógica binária de masculino e feminino, seria um oposto do outro. Seria, então, quando o herói ele resgata a princesa em um conto ou um mito, na verdade, ele está integrando a sua parte feminina. Não existe machismo nisso. Eu vejo um grande erro também, inclusive que muitos junguianos cometem, de analisar contos ou mitos dentro de uma perspectiva social. Quando se faz isso, cria uma distorção do símbolo. Um símbolo, ele é arquetípico. O arquétipo, ele é instintivo. Ele não segue nenhuma lei do homem, né? Nenhum valor moral ou ético que nós estabelecemos. O arquétipo é a natureza pura, ele se manifesta. A manifestação de um masculino e de um feminino em sua essência é espontânea, não foi uma criação do homem. Como o homem e uma mulher se comportam na sociedade, sim, aí a gente pode falar um monte de coisa a respeito disso, inclusive corrigir um monte de erros, né? Aí sim, de comportamentos machistas, isso a gente faz na sociedade. Quando a gente vê um conto onde o herói passa por uma série de jornadas, chega lá e resgata uma princesa, isso não é um mito machista. Isso é uma jornada heróica de integrar o seu lado oposto. Assim como tem jornadas de feminino, onde o personagem feminino tem que integrar o seu lado oposto também. Eu gosto da animação Moana, por exemplo, que a Disney fez, já não tão mais recentemente, né? Porque a Moana traz um personagem feminino como protagonista, é uma heroína. Ali também ela começa a questionar, a zona de conforto dela é bem limitada, que é uma ilha. E é interessante porque a sombra dessa ilha, a sombra desse povo, era de ser desbravadores. Eram de ser aqueles que iam conhecendo o mundo, de ilha em ilha.
que era um povo, essa cultura maori, ela existe de verdade, né? São dos povos indonésios. E de fato a cultura deles era de... Só que esse povo se cristalizou por conta de um medo, né? E ficou ali, e aí as jangadas, que eram um instrumento natural de exploração, estavam ali numa caverna, estavam na sombra. E ela sentiu um chamado muito forte. E ela então entra em contato com essa história ancestral, descobre que o povo dela fazia era isso, que ela tem muita vontade e desejo de fazer, e ela se lança. Só que no caminho ela encontra um Deus, e ela só consegue vencer o desafio que ela tem que vencer se ela trabalha em parceria com esse Deus, que é um Deus trickster, né? Que é um Deus super trapaceiro, super malandro, que é o mal. Então, é muito interessante isso. Essa história que foi criada, né, por alguém, por algum diretor, não sei o nome de quem foi o criador da história de Moana, mas respeitou esses aspectos do instinto. Ali mostra, porque hoje tem muito isso também. Eu entendo que tem uma razão, não estou fazendo uma crítica e dizendo que isso não devia existir. Tudo tem uma razão de existir, né? Mas tem, por exemplo, às vezes, quando um movimento quer exaltar a força da mulher, fala que ela vai fazer toda uma trajetória sem precisar de ninguém. Isso não é verdade. A mulher precisa do homem para a sua jornada, nesse sentido essencial, né, arquetípico, e o homem precisa da mulher para completar a sua jornada. Precisa integrar. Todo mundo precisa. Nós somos seres sociáveis, né? E se existem manifestações diferentes, nós temos que integrar o diferente. E é isso que diz o processo de individuação. Então, o casamento místico, ele vai representar essa comunhão do masculino e do feminino arquetípicos. Quando isso acontece, não é mais homem nem mulher, não faz nem mais sentido essa guerra de sexos. Vem o arquétipo do andrógeno. Quando eu trouxe mais cedo a imagem do Cristo, o Cristo, ele não se fala mais nem pelo homem nem pela mulher. Ele fala o antropos, existe uma palavra, né, antiga para isso, o antropos. O antropos também é conhecido como Adão superior. O Adão superior, ele não era homem. O Adão superior, primário, ele era andrógeno. Ele era homem e mulher ao mesmo tempo. Existe um deus na mitologia hindu que traz essa natureza, que é Shiva. Shiva é andrógeno. Ele tem manifestações masculinas e manifestações femininas. As mais variadas, Ganesha, por exemplo, aquele deus cabeça de elefante, é um filho de Shiva, mas ao mesmo tempo é Shiva. Parvati seria a contrapartida feminina que se manifesta de diversas formas. Durga, Kali, até deusas bem guerreiras, deusas da destruição. Kali é uma deusa temível, né? Cheia de braços, cheia de sangue para todo lado, segurando cabeça de um guerreiro na mão. Ela representa a face da destruição. Shiva é o deus da destruição. E as manifestações dele normalmente provocam grandes transformações. E não é um deus masculino. E tem inclusive uma manifestação dele que eu esqueci o nome, que é um nome hindu, mas que se vocês observarem a própria imagem dele, é um homem ou uma mulher? Quando você olha um quadro de Shiva, você fala assim, é um homem ou uma mulher? Você não sabe, porque essa é a ideia. Não é para identificar, é para que um homem consiga se identificar com essa divindade e uma mulher consiga se identificar com essa divindade. E é possível isso. Então o traço andrógeno é esse. Agora, esse é o andrógeno do final da jornada, né? Existe também movimentos sociais de querer falar assim, ah não, agora tem vários gêneros, não sei o que, aí eu sou andrógeno, aí fala eu sou andrógeno. Esse jovem ou o que quer que seja, né, que fala que é andrógeno, ele está só se baseando numa imagem para dizer, não quer dizer que ele integrou isso. Né? Integrar isso, na verdade, quem chega lá nunca vai falar que chegou. Né? Existe um ditado que diz, aquele que fala que é, não é. E é simples assim.
Então, atingir o estágio do andrógeno é um estágio avançadíssimo, né, para qualquer ser humano, homem ou mulher. E é dificílimo, porque você tem que superar tudo isso que eu falei. Superar a imagem de pai e mãe já é quase impossível para a maioria. 99, tantos por cento das pessoas não fazem isso. Porque morrem se orgulhando muito e não tem problema se orgulhar. O problema é ficar limitado a isso, né, nessas figuras. Então, se você se lança num mundo completamente desconhecido, seus pais, da sua mãe, se você supera, se você passa a enxergá-los só como seres falíveis também, né, você se liberta disso, você mata o dragão. E aí você se abre para a possibilidade de fazer esse casamento místico, que seria o final do processo de iniciação, né? Se desapegar dos papéis sociais. O Jung fala que a individuação não é se livrar das personas. Personas são as máscaras sociais, né? Agora eu estou com a persona de palestrante. Em casa eu tenho a persona de quem está em casa, na família tem a persona do filho, né? São máscaras comuns. No budismo existe uma ideologia de mortificação do ego, que diz que nós temos que nos desapegar de tudo e destruir a nossa identidade para nos tornar uno com esse eu superior, né? Não é isso que a psicologia analítica prega. A psicologia analítica entende que nós precisamos conhecer muito bem as nossas pessoas, exatamente para fazer uso delas quando necessário e depois tirar a máscara. É preciso saber descobrir, né? É preciso descobrir que estamos com máscaras, porque elas surgem da adaptação ao meio. Você não está pensando, quando você está se adaptando ao meio, você não está sendo falso também. Você está se adaptando, você está reagindo, você está respondendo aos estímulos do meio. Aquilo forma uma máscara e você não percebe. E você se identifica, você acha que aquilo é você. Para Jung, é preciso reconhecer essa máscara, não para destruí-lo, mas para ter mais controle sobre isso. Para você saber que, por exemplo, você tem uma profissão, você adora sua profissão, você exerce ela muito bem, ótimo. Quando você sai da porta do trabalho para fora, você tira a máscara desse profissional, né? E isso é dificílimo. Quantos professores são professores excelentes em sala de aula e péssimas pessoas nas suas famílias, porque ali ele fica na máscara do professor e quer ensinar, e é isso, e aquilo, eu que estou certo, eu sou o detentor do saber. Não, isso é ruim, ele não está percebendo isso. Então, chegar nesse estágio de desapego das máscaras, das personas, é saber usar com sabedoria as máscaras, né? Eu tiro e coloco essa máscara de acordo com a situação. E reconciliação dos aspectos sombrios, integração. Aqui tem uma figura que mostra esse casamento. É muito comum a representação arquetípica também do masculino como o sol e o feminino como a lua, representando aí a luz dos dois lados, né? O feminino vai representar essa luz no inconsciente, porque age através desse princípio inconsciente. O feminino arquetípico, tá, gente? É sempre importante você separar. Quando eu falo feminino e masculino aqui, eu estou falando de arquétipos. Homens e mulheres são seres que podem agir, inclusive, a partir do feminino e do masculino, né? Você tem mulheres masculinizadas, homens afeminados, e os dois, todo mundo vai ter que conciliar a contraparte, todo mundo. Então, se é um homem que é muito afeminado, ele vai ter que encontrar aspectos dessa masculinidade arquetípica e integrar na vida dele. Esse vai ser a jornada dele, né? E assim, com todas as possibilidades de configurações. Aí aqui, morte e renascimento. Enquanto cruza limiar após limiar, e conquista dragão após dragão, aumenta a estatura da divindade que ele convoca, em seu desejo mais exaltado, até subsumir todo o cosmos. Por fim, a mente quebra a esfera limitadora do cosmos e alcança uma percepção que transcende todas as experiências da forma, todos os simbolismos, todas as divindades, a percepção do vazio inelutável.
uma das formas de integração da soma, que é muito comum nos contos de fadas, nos mitos, nas histórias, é você comer uma parte arrancada daquele monstro que foi morto. Existe uma saga famosa na mitologia nórdica chamada Saga dos Volsungs, que ficou muito famosa pela ópera de Wagner, O Anel dos Nibelungos. O Anel dos Nibelungos, ele pegou trechos da Saga dos Volsungs, não pegou ela toda, e reescreveu algumas partes, mas tem ali o herói chamado Siegfried, que nos Volsungs é Sigurd. Mas Siegfried, no Anel dos Nibelungos, ele tem que enfrentar o dragão Fafnir, que era um anão que ficou tão deformado pela sua ganância que virou um dragão. E ele guarda um tesouro. E Siegfried tem que vencer esse dragão. Então ele observa o caminho que o dragão faz da sua caverna do tesouro até o rio para beber água, e ele cava uma cova e ele se esconde. Quando o dragão passa nesse caminho, ele crava a sua espada no coração desse dragão. E ele mata esse dragão e ele cozinha esse coração e come. Em algumas versões ele bebe o sangue desse dragão. Quando ele faz isso, ele não só destruiu pelo princípio da destruição, ele destruiu aquele arquétipo que estava em desequilíbrio, aquele símbolo que estava em desequilíbrio, e ele integrou aquilo. Então ele transforma aquilo. É muito diferente. Você nunca vai ver num conto arquetípico alguém destruir algo só por destruir. O tesouro é algo que o herói traz consigo para compartilhar com os outros. Então isso é muito importante. O herói, que é o herói mesmo, esse que se alinha com o princípio do self, ele entra no princípio da abundância. Ele sabe que tudo que ele precisar, ele vai ter a hora que ele precisar. Porque isso é estar em ressonância com o self. Então ele não precisa acumular. O tesouro que o herói traz, reparem, o tesouro que um herói, esses que estão afinados, trazem da aventura, ele normalmente traz para o reino. Ele não fica para ele não é para superar desejos pessoais. Né? Nenhum herói ele é egoísta. Egoísta é agir através dos interesses pessoais do ego. Né? Ele é altruísta. O herói ele age com o objetivo de resolver o problema da comunidade, não é resolver o problema dele. Diferente do anti-herói, diferente daquele trickster, o trapaceiro que eu falei lá no primeiro slide. Ele acaba resolvendo o problema da comunidade, mas porque ele quer resolver um problema dele. No final o resultado é o mesmo, mas a jornada é diferente. Não há integração ou transformação, muitas vezes, no trickster, a não ser que no final ele veja o benefício que isso tudo trouxe e mude, que muitas vezes acontece. O trickster muitas vezes é transformado, quando ele é o protagonista, muitas vezes ele é transformado na história, mas outras vezes não. Então, o herói mesmo, esse alinhado com o self, ele traz o tesouro é o conhecimento, né, que ele adquiriu. E é o que ele vai passar para as próximas gerações. O conhecimento, o tesouro, é o que faz dele o velho sábio. É o que torna ele um referencial para as pessoas de sabedoria, né, que vão buscar ajuda, vão buscar auxílio. Aqui eu trago essa imagem simbólica do plantar. Né? Uma planta, ela começa com uma semente, ela cresce com um broto, depois ela vira uma árvore gigantesca. E assim depois a gente tem uma floresta. Pega uma área desmatada. Vê o exemplo que o Sebastião Salgado. Sebastião Salgado está aí, o velho sábio da nossa sociedade, né, dos raros. Ele viu uma situação deplorável na fazenda do pai dele, lá em Minas Gerais, totalmente desmatada, tudo pelo cultivo de gado, né, agricultura. Ele recomprou as terras, fechou, fez uma reserva, replantou várias mudas nativas daquela área
Porque ele lembrava, ele falou, quando eu era criança, aqui era uma floresta cheia de pássaros, cheia de animais selvagens. E agora não tem mais nada, eu não ouço canto, eu não ouço nada. E durante a vida, ele ainda está vivo, durante mais de uma década, ele replantou, viu a mata mudando, viu os pássaros voltando. Tem um documentário, alguma coisa da Terra, Sal da Terra. O Sal da Terra, vejam esse documentário, é maravilhoso. E ele traz vida de volta para aquela floresta. Né? É uma história de vida muito bonita, né? Porque ele também sofre na pele e com um monte de doença por conta do sofrimento que ele via quando ele fotografava. Eu tenho um livro sobre a vida dele. É ótimo. É muito lindo. É ótimo. E você vê que para ele ser essa pessoa, ele teve que passar por essa jornada. O Amir Klink, para dar esse... Hoje ele dá palestras motivacionais em um monte de lugares, ele é chamado... Ele é um referencial autêntico pela sua experiência. Né? Isso seria a representação de um herói. Não que a gente está endeusando e tal. São pessoas que atingem esse patamar de conhecimento, de sabedoria e de experiência. Eu só consigo passar confiança na experiência se eu passei por situações. Passar confiança no meu conhecimento se eu passei pela experiência. Né? Não dá para você aprender isso nos livros, que era o que o Almer Klink dizia. Né? Não fique só nos livros, nos filmes. Vá conhecer a vida, o mundo real. Né? E Sebastião Salgado foi um cara que, pelo exemplo de vida também, fez coisa pra caramba. Né? Das reportagens de cobrir guerras, cobrir povoados em extrema miséria, a mineração, uma série de coisas. Né? O trabalho fotográfico dele é impressionante também. E aí você tem o retorno, né? Que é a última fase, a gente está terminando. O retorno é a última grande etapa do caminho do herói. É nessa fase que o herói mostra para o mundo por que veio. É a hora em que o herói traz os símbolos resgatados de volta ao reino humano. Segunda passagem de um limiar para o outro, a gente tem essa fase. E é a hora que ele se pergunta por que voltar. E aqui é importante destacar que existem histórias em que o herói cumpre com toda a sua jornada e ele morre no final. Porque isso representa o fato de que a trajetória individual dele já foi. Né? Ele se tornou um com o todo. Agora, existem aqueles que escolhem voltar para se tornar referenciais para as próximas gerações. Esses, né? Inclusive tem no budismo a figura do Bodhisattva. Né? E o Bodhisattva é exatamente esse símbolo. É aquele que desvendou o véu do mistério, né? Atingiu o Nirvana, reconheceu essa divindade em si e decide voltar e guiar outros nesse caminho. A metáfora do budismo é atravessar o rio, ver o que tem depois do rio e volta para guiar outros no seu barco atravessando o rio. É uma figura interessante. Eu vou trazer aqui os votos dele daqui a pouco. Então, situando aqui, passamos por todo esse estágio, agora é o retorno. Né? É a transição do individual para o social, dentro do processo de individuação. A partir desse momento, o herói ocupa muito mais um papel de agir para os outros do que para si mesmo. Ele já passou pela sua jornada de trabalho pessoal. Agora é ajudar os outros, né, na jornada deles. E os 4 votos dos Bodhisattvas. Se eles são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. Desejos são inexauríveis, faço o voto de extingui-los. Os portais do Dharma são ilimitados, faço o voto de apreendê-los. O caminho de Buda é insuperável, faço o voto de me tornar esse caminho. Então você vê aqui que os votos do Bodhisattva, na verdade, são compromissos com o impossível, vamos dizer assim, né? Com o eterno, com algo que representa algo que transcende a realidade humana. Quando ele fala que ele vai fazer algo que é impossível, ele está dizendo que ele vai atingir esse estado de transcendência, porque isso só é impossível para a nossa visão do ego. Essa é a ideia. Né? Só o ego
que enxerga as limitações. E aqui eu trago uma imagem de Ulisses, na famosa Odisseia, né? Que volta, é o caminho de 10 anos, de volta desde o final da Guerra de Troia até Ítaca, e ele vai passando por diversas provações, e quando ele volta para Ítaca, ele tem que se provar. Está lá Penélope, que é a mulher dele, a rainha, que está num reino sem rei, vários usurpadores querendo roubar esse rei, querendo tomar essa rainha. Ele vai, se fantasia de mendigo, agora ele já está totalmente empoderado dessa figura, né, do herói que atravessou o caminho, e aí ele pede para colocar vários machados com um furo, né, no meio da lâmina. E ele pega o arco e a flecha, e ele atira a flecha passando por todos esses machados, e aí eles provam. E aí ele se mostra como Ulisses, e ali ele mata os usurpadores e toma de volta o reino de Ítaca. Então esse é um símbolo de precisão, de assertividade. Botar todos esses machados, atravessar uma flecha pelo centro desses círculos, até chegar lá no alvo, é o símbolo da retidão e do princípio alinhado do ego com o self, né? Do herói que se alinhou perfeitamente com esse princípio regente. Então ele confia, ele vai, ele vence essa última prova, ele se mostra como Ulisses. Na verdade, ele não era uma prova que desafiou ele sabia que ele estava alinhado. Ele só quis mostrar para todos, e ali ele volta triunfante. E aí a nova vida, né? O herói retorna ao ponto de partida, mas agora transformado. E há a dificuldade em passar os conhecimentos aprendidos. Joseph Campbell traz essa passagem que eu acho muito boa para exemplificar isso. Como ensinar de novo, contudo, o que havia sido ensinado corretamente e aprendido de modo errôneo 1 bilhão de vezes, ao longo dos milênios da mansa loucura da humanidade? Eis a última e difícil tarefa do herói: como retraduzir na leve linguagem do mundo os pronunciamentos das trevas que desafiam a fala. Como representar, numa superfície bidimensional, um sentido multidimensional. Como expressar em termos de sim e não revelações que conduzem à falta de sentido toda tentativa de definir pares de opostos. Como comunicar às pessoas que insistem na evidência exclusiva dos próprios sentidos a mensagem do vazio gerador de todas as coisas. E esse é o grande desafio daquele herói que volta. Porque acessar aquele que não passou por esses referenciais é muito difícil. Isso é uma coisa bem fácil de se enxergar na vida, né? Tudo na vida é questão de referenciais. Se você passa por experiências que te trazem um referencial, quando você ouve uma pessoa falando daquilo, imediatamente você acessa um monte de sinapses no seu cérebro, você se lembra, você traz um monte de sensações, de sentimentos a respeito daquilo, e você sabe do que aquela pessoa está falando. Agora, se alguém chega aqui e fala de uma experiência que para ela foi transformadora, que foi maravilhosa, mas você nunca viveu aquilo, você fala, eu estou vendo que parece ser muito legal passar por isso, pelo que você está me falando, mas eu estou escolhendo acreditar em você porque você está me dizendo, né? Essa foi a experiência da pessoa. Então, referenciais é o que nos dá a condição de entender a mensagem que está sendo passada. E é o grande desafio do herói, né? É o grande desafio do herói. Quando você vê de vez em quando filmes baseados em fatos reais, até mesmo documentários, onde mostra pessoas que às vezes saem de um lugar, de uma sociedade cheia de tecnologia, cheia de informação, cheia de conhecimento, e vai para um vilarejo lá no interior da África. Essa pessoa tem um grande desafio de ensinar essas pessoas um monte de coisas, né? Porque elas não têm esse referencial. E é essa mais ou menos a metáfora do herói que passa por todo esse processo de vida
e tenta ajudar outros que estão nesses diversos estágios do caminho. Ele tem que se tornar um farol que guia as embarcações, né, no caminho certo, para que eles desviem dos corais, dos recifes, né, que não afundem no meio do processo. E o herói que volta também se torna aquele sábio ou eremita que as pessoas vão buscar, mas ele não vai até as pessoas à toa, né? Tem uma outra passagem da Bíblia que fala: não atirar pérolas aos porcos. A metáfora é: não adianta você ir para quem não está procurando, para quem não está buscando, para quem não está interessado, e passar um conhecimento que pode mudar a vida dele, se ele não está nem aberto para isso. É essa a metáfora. Então, quando alguém receber o chamado, as sincronicidades vão levar elas ao encontro desse ser que vai ser esse referencial e vai apontar o caminho para ela. É assim que funciona. Esse herói ele não tem que sair por aí falando: olha, descobri, né? O grande erro de Zaratustra. E o Jung ele faz uma análise fantástica de Zaratustra, do Nietzsche. E ele fala: esse arquétipo está meio distorcido, né? Porque é um velho sábio que atingiu esse estágio de conhecer tudo o que se pode conhecer, mas ele volta e quer passar para os outros, quer pregar. E essa pregação, ele mesmo percebe, Zaratustra, que é infértil, porque as pessoas não estão querendo ouvir. E ali, talvez Nietzsche até queira mostrar exatamente isso, né? A ironia desse processo. O super-homem, né? Atingir esse estágio de super-homem, como acessar o homem. Aí eu trago aqui uma representação, né, do Buda, que é aquele que é o iluminado, aquele que entra em integração com esse princípio do self e se torna o senhor dos dois mundos, né? Reconciliação entre consciência individual e vontade universal, ampliação da cosmovisão, consciência dos limites do ego e interação mais fluida com os conteúdos do infinito inconsciente coletivo. Se torna o velho sábio. E o herói assume as rédeas de sua vida e deixa de ser vítima, passa a ser sujeito ativo, não mais sendo apenas levado pela massa inerte. Aqui eu trago esse símbolo do faraó. O faraó, essas estátuas, elas trazem uma figura de um pássaro e de uma serpente, representando essa figura do Senhor dos dois mundos, porque a serpente rasteja e o pássaro voa. Então é aquele que adquiriu domínio sobre o céu e a terra. Seria o faraó, a representação. Porque o faraó é a voz de Deus, a voz de Ra, né? Para finalizar, não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói. E lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. E a conclusão: o herói moderno, o indivíduo moderno que tem a coragem de atender ao chamado e apreender a busca da morada dessa presença, com a qual todo o nosso destino deve ser sintonizado, não pode, e na verdade não deve, esperar que sua comunidade rejeite a degradação gerada pelo orgulho, pelo medo, pela avareza, racionalizada e pela incompreensão santificada. Vive, diz Nietzsche, como se o dia tivesse chegado. Não é a sociedade que deve orientar e salvar o herói criativo. Deve ocorrer precisamente o contrário. Dessa maneira, todos compartilhamos da suprema provação. Todos carregam a cruz do Redentor. Não nos momentos brilhantes das grandes vitórias da tribo, mas nos silêncios do nosso próprio desespero. E aqui eu trago algumas referências que eu usei. O Herói de Mifá, Símbolo de Transformação, O Poder do Mito, O Herói de Miller e a Interpretação dos Contos de Fadas, dando as citações. E deixo aqui
contatos. E os avisos, que eu sempre esqueço. Bom, é isso de conteúdo para finalizar.